Esse vídeo, ele não é uma resenha. Eu não vou fazer uma resenha desse livro, mas a fonte principal de inspiração para esse vídeo é esse livro aqui. Esse livro se chama O Apanhador no Campo de Centeio e é um grande clássico da literatura e eu diria que é um dos livros mais importantes da minha vida. Eu li esse livro pela primeira vez quando eu tinha mais ou menos 13 para 14 anos de idade. E foi uma pessoa muito especial que me emprestou esse livro, junto com Frankenstein, de Mary Shelley. E essa pessoa era minha professora do ensino fundamental, e foi a pessoa que me incentivou a ler. Então, quando eu pego esse livro aqui, eu tenho muitas lembranças com ele em relação a quem eu era na infância. E é muito engraçado porque o personagem principal dessa história, ele se chama Holden. E ele é um adolescente que tá passando por um momento muito difícil da vida dele. Não um grande momento, não é um grande evento, não é como se a vida dele fosse acabar, mas para um adolescente, qualquer sinal de emoção é um grande acontecimento. E a gente vai acompanhar a vida desse personagem por três, quatro, quatro longos dias. Esse livro ele se passa em mais ou menos quatro dias, se eu não estou enganado. E o cerne principal dessa história é que esse é um personagem que tem muito a nos ensinar. E esse vídeo vai ter duas linhas de raciocínio. A primeira é voltada para esse livro aqui. E eu gostaria que todo mundo pudesse ter motocicleta. Eu gostaria que todo mundo pudesse ter a oportunidade de ler esse livro uma vez na vida. Porque aqui a gente tem um jovem que nitidamente é uma pessoa que tem depressão. E essa é uma história que se passa nos anos 50. Então, eu não sei dizer se naquela época já tinha esse diagnóstico, mas muito provavelmente que não. E é um jovem que contesta muito a vida, que é muito infeliz, que tem muitas questões e bate muito em mim. E eu acho que bate na maioria das pessoas que lê esse livro, porque todos nós já fomos adolescentes e todos nós já tivemos esse essa confusão mental que todo adolescente tem. E eu gosto muito desse livro porque ele traz em perspectiva a revolta do personagem principal em não querer crescer. Então, ao longo desses 4 dias que essa história se passa, a gente vê um personagem que se recusa a crescer. E isso bateu em mim porque não que eu me recuse a crescer, mas eu acredito que na nossa vida sempre vai ter partes da nossa alma que se recusa a deixar o passado para trás e seguir em frente. E isso me leva a crer que, primeiro, nenhuma experiência é individual, que no final das contas, a gente nunca deixa de crescer, a gente nunca deixa de ser criança totalmente, sabe? A gente sempre tá nesse processo de crescer, e de crescer, e de crescer, e que muitas das vezes algumas pessoas se perdem e se tornam eternos adolescentes. Mas se eu pudesse dizer uma coisa para esse personagem aqui, é que ele precisa crescer. Ele precisa que a vida aconteça. Ele precisa lidar com as consequências das ações que ele teve. Infelizmente, não é simplesmente viver no oba-oba. A vida não é simplesmente viver no oba-oba. Tudo que a gente faz, a gente acaba tendo que lidar com as consequências. Isso é uma bênção, mas ao mesmo tempo também é uma maldição. É uma bênção porque se você tem boas ações, no futuro pode ser que a vida seja generosa com você e te dê bons frutos. Mas também pode não ser. A questão é, se você tem péssimas ações, com certeza os seus frutos serão péssimos.
E aqui eu falo nitidamente da questão material mesmo. Esse personagem, ele é um personagem que se recusa a crescer. Ele tá no internato, e nesse internato ele toma bomba em todas as disciplinas, e ele só é bom em uma delas, que é inglês. O resto ele reprova, e aí, como já aconteceu anteriormente, ele é expulso da escola. E aí ele acaba tendo que lidar com essa grande questão e enfrentar os pais dele. Só que quando ele tem essa notícia, ele acaba tendo todas as decisões, tomando todas as decisões, menos enfrentar os pais dele. E eu me lembro de uma vez que eu tomei suspensão na escola e eu tive a mesma decisão. Eu fui para a escola como se nada tivesse acontecido, só que eu não entrei na escola. Eu simplesmente fiquei no pasto que ficava atrás da escola e passei o dia inteiro no pasto, pensando na vida, refletindo. E nisso eu tinha 13 anos. Eu poderia ter sofrido um acidente, alguma coisa poderia ter acontecido comigo, justamente porque eu não queria enfrentar os meus pais. Porque eu tive uma ação ruim que me resultou numa suspensão e eu não quis enfrentar os meus pais. Eu fiquei com medo e para mim era muito mais vantajoso ficar exposto enquanto uma criança no pasto atrás da minha escola do que simplesmente enfrentar os meus pais e dizer toda a verdade. Esse livro ele me pega justamente nesse lugar. Eu já passei exatamente uma situação parecida que esse personagem tá passando. Eu acredito que todo mundo já tenha passado. Só que enfrentar é necessário. E é muito interessante, e aqui eu vou para a segunda linha de raciocínio desse vídeo. Quando eu era jovem e eu li esse livro pela primeira vez, eu não tinha a bagagem que eu tenho hoje. E naquele momento, eu li esse livro pela primeira vez e eu fiquei maravilhado. Se tornou meu livro favorito durante anos. Só que aí depois eu cresci, continuei lendo e li outras coisas e eu esqueci desse livro. E aí voltei a ler ele esse mês. E é muito engraçado que quando a gente revisita o nosso passado, nunca é da mesma forma. Porque eu li esse livro há mais ou menos 12 ou 13 anos atrás, e agora eu li ele em 2026, e hoje eu sou outra pessoa, e todas as percepções que eu tenho desse livro são completamente diferentes. Tem uma frase de um filósofo que fala que quando a gente entra num rio, o rio já não é mais o mesmo e a gente também não, o ser humano também não. E eu trago justamente para esse livro, sabe? Para esse momento da minha vida que eu estou lendo esse livro. Naquela época, se eu pudesse dar 5 estrelas, eu dava. Hoje, eu dou 3. Mas não porque o livro é ruim, mas porque eu cresci. E, infelizmente, certos comportamentos desse personagem já não me agradam mais. Já não brilham mais os meus olhos. Mas trazem em perspectiva o que eu posso analisar desse comportamento. O que é muito bom também. Mas é muito interessante quando a gente tá de frente de alguma coisa que fez muito sentido no passado e hoje já não faz mais. E aqui você pode colocar qualquer coisa, uma pessoa, um livro, um filme. Hoje mesmo eu tava no Instagram e eu vi um post de uma atriz, a Kat Dennings, com uma outra atriz, que eu esqueci o nome, que fez uma série que eu gostava muito, há um tempo atrás. O nome da série é Two Broke Girls. E é uma série muito divertida, sitcom e tal, totalmente alegre, de Lulu. E hoje, se eu pegar pra assistir, eu não sei se eu vou gostar tanto. Porque a pessoa que eu era quando eu assisti pela primeira vez é diferente da pessoa que eu sou hoje. A pessoa que eu era quando eu li isso aqui pela primeira vez é diferente da pessoa que eu sou hoje. Então, isso me faz pensar em quanto, querendo ou não, por mais que todos nós temos um pouco de Holden Caulfield dentro de nós, infelizmente a vida vai exigir que a gente cresça.
E quando a gente revisita o nosso passado, talvez ele não tenha mais aquele brilho que costumava ter. E que bom que não tem. E que bom que não tem. Porque por mais que eu tenha amado esse livro há anos atrás, o fato de eu não gostar tanto dele hoje, depois que eu li esse mês, traz em perspectiva uma coisa muito interessante, que é o meu crescimento, o meu amadurecimento. Por mais que o personagem principal termine a história e a gente não sabe se ele realmente enfrentou os pais ou não, pelo menos eu, pode ser que eu tenha lido igual uma pessoa maluca, nem prestei atenção, né? Mas enfim, a gente não sabe como o que se desdobrou. A única coisa que a gente sabe é, ele é uma pessoa em conflito. E nisso que ele é uma pessoa em conflito, a história dele acaba ali. Mas a minha não. A sua também não. E infelizmente a vida exige da gente que a gente cresça. Então, eu acredito que amadurecer e envelhecer é uma das melhores dádivas que a vida pode dar pra gente, porque se tudo der certo, a gente vai morrer bem velhinho e bem maduro. E digo se tudo der certo, porque amanhã ou depois um carro pode te pegar e você pode morrer atropelado por um Fusca. Que coisa horrorosa, sabe? Mas é um fato. E infelizmente é assim que acaba. Então, eu termino esse vídeo com uma reflexão. Por mais que todos nós tenhamos um pouquinho de apanhador no campo de centeio, cabe nós a escolha de amadurecer ou não. E graças a Deus, por mais que o meu corpo físico tenha escolhido seguir em frente com o tempo, a parte mais feliz é que a minha cabeça também quis seguir com o tempo, sabe? Não é simplesmente eu cresci e envelheci em corpo, mas a minha mente é de um adolescente delirante. Porque infelizmente é o que acontece por aí, né? Mas o fato de eu ter lido isso aqui e ter pontuado isso significa que eu cresci. E que bom, crescer é bom e é importante.